Olá a todos, seja bem-vindo a mais um mini curso que estaremos ministrando aqui para a plataforma do Prova de TI. E neste mini curso estaremos falando um pouco sobre o sistema de produção do Kanban. A gente vai comentar principalmente os aspectos iniciais do Kanban, uma contextualização teórica e todo e qualquer assunto que trabalharmos aqui será visando a resolução de questões em concurso público. Antes de mais nada, então, vamos ao escopo do módulo. Para esse escopo desse mini curso, a gente vai ter primeiramente uma conceituação geral sobre o Kanban. Vamos falar também de sistemas de produção empurrado e sistemas de produção puxado. Vamos falar da conceituação do Just in Time, na qual se baseia os sistemas baseados em Kanban. Teremos uma primeira bateria de questão de concurso público, cobrando exatamente esses 3 pontos que a gente viu acima. Falaremos também dos princípios do Kanban. E por último, finalizaremos com uma segunda bateria de questão de concurso público. Então perceba que o nosso mini curso vai ser bem breve aqui sobre o Kanban. Porém, o nosso objetivo aqui é apresentar como as questões de concurso público têm cobrado esse tema que vez ou outra aparece ali no edital com base nas metodologias ágeis como Scrum, XP, dentre outras. Mas também ele pode aparecer em um concurso que trate também sobre alguns negócios em administração. Até porque a gente vai perceber aqui que o Kanban ele surgiu em uma empresa da Toyota, sobretudo para trabalhar com uma nova metodologia nos sistemas de produção. Então, antes de mais nada, vamos dar início à explicação deste curso. No Kanban, a gente vai trabalhar o que é o Kanban, como funciona e sua aplicabilidade. Então, aqui neste momento, não é meu intuito trazer, pelo menos nessa aula, o Kanban para a área de desenvolvimento de software. A gente vai falar na terceira aula sobre os princípios do Kanban, que posteriormente um determinado camarada lá pegou os princípios do Kanban e aplicou ele para a área de desenvolvimento de software. Então nessa primeira aula aqui a gente vai fazer uma contextualização geral e qual foi o objetivo do Kanban ao ser introduzido pela Toyota, sobretudo para ter uma nova metodologia nos sistemas de produção. O Kanban, antes de mais nada, é interessante que a gente entenda que ele significa uma palavra japonesa que tem o objetivo de sinalização. Isso aqui é muito comum porque quando nós trabalhamos de forma colaborativa e, em geral, boa parte dos trabalhos hoje em dia precisa de colaboração de uma parte ou de outra, ou seja, de vários funcionários também ao mesmo tempo, é muito comum de que você precisa saber o que está sendo feito do seu lado, o que um outro amigo seu está fazendo também, porque o seu trabalho meio que depende do trabalho dele também. Então o Kanban ele vem como uma espécie de sinalização e de deixar bem transparente o que está sendo feito em cada um dos trabalhadores, né? Deixar bem transparente que tipo de trabalho todos que estão envolvidos ali estão colaborando. Porém, quando falamos do Kanban propriamente dito, da metodologia do Kanban, ele não se resume apenas a essa sinalização, porque nós temos um princípio do Kanban que é deixar as coisas transparentes, que tem exatamente a ver com a sinalização, né? Que é o que a gente conhece hoje por quadro Kanban, que é um quadro que tem divisões de tarefa do que deve ser feito, né? O que deverá ser feito, o que já foi terminado e por aí vai. A gente vai falar um pouco mais disso na terceira aula, mas eu quero que você entenda que a metodologia do Kanban ele não se resume apenas ao quadro Kanban. E outro ponto interessante aqui também é que o Kanban ele é um método de implantação de mudanças que não prescreve papéis ou práticas específicas. Isso aqui é muito interessante porque quando nós comparamos o Kanban com outras metodologias como o Scrum, a gente tem no Scrum, por exemplo, papéis, né, como o Product Owner, o Scrum Master e também temos o time de desenvolvimento. Todos esses 3 papéis integram o que a gente conhece como o time Scrum. Temos também as práticas e cerimônias realizadas ali no Scrum, né, Daily Scrum, tem a Daily Meeting e dentre outras cerimônias, dentre outras reuniões também. Então aqui no Kanban nós não vamos ter isso. Embora tenhamos algumas características que pode conjugar e podem distinguir uma metodologia Kanban de uma outra metodologia qualquer, você fica bem livre para aplicar e implantar essas características dentro dos moldes do seu negócio.
Então não há prescrição aqui de que tem que fazer isso, isso e aqui assado. Ou seja, você vai implantar o Kanban conforme você bem desejar e conforme bem atender aos processos de negócio da sua empresa. Esse é o primeiro ponto, né? E essa é uma grande diferença de outras metodologias como o próprio Scrum. Vamos então comentar um pouco da história do Kanban, né? E quando nós falamos do Kanban, logo nos remetemos à empresa da Toyota, né? Tudo começou com a ideia da Toyota estudar o funcionamento de alguns supermercados a fim de aplicar técnicas de prateleira no processo da fabricação. Então é interessante a gente notar primeiramente que o Kanban ele surgiu como objetivo de uma problemática. Qual que era essa problemática? Gerenciar o processo de fabricação. E a gente sabe que quem trabalha nesse ramo, essa é um problema que não é de hoje. Há muito tempo tenta-se gerenciar esse processo de fabricação. E aí o Kanban ele surgiu exatamente nesse contexto para tentar amenizar um pouco mais e deixar transparente todo esse processo de fabricação para todos os envolvidos, que a gente chama de stakeholders. A empresa notou, né, a Toyota, que os funcionários apenas reabasteciam as prateleiras quando o produto estava perto de se esgotar, comparando essa realidade com a análise comportamental dos clientes ao realizar suas compras. E aí foi se notado então que algumas das vezes que as prateleiras eram reabastecidas, não havia mais demanda para uma compra posterior do consumidor. E aí com isso, você sabe, com todo aquele processo de estocagem que não é um processo barato, a empresa acabava ficando no prejuízo porque ela comprava mais do que vendia. Então, esse era um dos problemas que a empresa da Toyota ele tinha bastante naquele tempo, né, e que algumas empresas atualmente têm também, né, gerenciar o processo de fabricação e de produção também. Com base nesses apontamentos, a empresa decidiu criar um mecanismo visual, né, e aí lembra que esse mecanismo visual é conhecido como Kanban, que é uma palavra em português. Porém, o Kanban, depois que ele foi criado, né, muitos e muitos princípios e características foram se aliados a ele, e aí as pessoas começaram a criar técnicas e criar implantações do Kanban na sua empresa à medida que se amoldasse ao processo de negócio, de modo que hoje o Kanban ele não se resume apenas ao quadro Kanban, né, que seria esse mecanismo visual. E aí permitiu esse controle detalhado sobre o que, quando e quanto produzir. Isso aqui são três palavrinhas-chave aqui do processo de fabricação. O que eu vou produzir, quando eu devo produzir e, o mais importante, quanto produzir, a fim de que seja amenizado todo e qualquer desperdício futuro que a empresa teria no processo de fabricação e processo de produção. Então, essa é a história do Kanban. Ela nasceu justamente para resolver um problema no processo de fabricação. Tinha-se o problema, já que trabalhava-se com muita colaboração, de que ficava obscuro o que o meu camarada, o meu colega aqui de trabalho estava trabalhando, e quanto a mesma coisa ele tinha de mim também, ele não saberia em que ponto que eu estava trabalhando, e aí com isso, né, a comunicação e a colaboração ficavam um pouco prejudicada. Então o primeiro ponto foi o que? Eles criarem um mecanismo visual que tivesse um controle detalhado, né, até porque você não pode controlar o que não consegue medir. E esse controle detalhado dizia o que você deve produzir, quando você deve produzir e, por último, quanto produzir, a fim de eliminar todo e qualquer desperdício que tivesse no processo de fabricação. Dando continuidade, então, vamos começar a estudar agora sobre os sistemas de produção empurrado e sistemas de produção puxado. Sistema de produção empurrado caracteriza-se por iniciar a produção antes de ocorrer uma real demanda. O processo recebe uma ordem de produção e executa empurrando o resultado da operação atual para a operação seguinte. Então, a gente tem que comentar um pouco sobre esse tipo de processo. Tem vantagens, mas tem desvantagens também. A vantagem é que você prevê de que uma demanda possa existir para aquele produto e você se antecipa no mercado, compra uma quantidade de estoque, para que quando houver a real necessidade você tenha tudo estocado, né, no seu armazém, no seu depósito. A desvantagem seria se essa previsão de demanda for inválida, ou seja, for algo errôneo, né? Você preveu que havia demanda,
mas aí de repente os teus consumidores viram que o produto era mais barato na outra empresa e decidiram comprar na outra empresa. E aí nesse caso a gente sabe que houve um prejuízo muito grande dessa empresa que resolveu se antecipar ao mercado comprando produtos em estoque, mas não houve uma demanda posterior de compra daqueles produtos. Então esse é o sistema de produção empurrado. E foi isso que acontecia bastante no tempo das empresas da Toyota, né? No tempo que a Toyota estava em muita vigência no mercado. E ela então decidindo manter esse processo visual de colaboração entre os seus colaboradores, ela então decidiu manter agora uma nova abordagem, mudando agora o sistema de produção de empurrado para sistema de produção puxado. E o que esse sistema de produção nos diz? Caracteriza-se por iniciar a produção quando o item é vendido, gerando demanda para a fabricação de outro. Cada operação é alimentada pela demanda da etapa anterior. E por último, o Kanban ele se encaixa nesse tipo de sistema. Então aqui eu não vou trabalhar com a estocagem de produtos. Eu vou trabalhar à medida que eu tiver demanda de um produto, eu já faço a compra dele, né? Então só vou comprar um produto quando eu vender aquele item de produto. Eu não vou permitir ter estocagem de produto, por quê? Porque essa estocagem depois ela pode custar bem caro do ponto de vista do prejuízo que a empresa poderia ter. Então aqui é toda uma questão de trade-off, de escolhas que você quer fazer de acordo com o processo de negócio da sua empresa. E aí no seguinte ponto, né, o Kanban, juntamente com o sistema de produção puxado, ele não vai resolver todo tipo de problema. Por isso que eles não são bala de prata, né? Você vai utilizar ele quando você já tiver num grau de que você teve muito prejuízo pelo fato de ter estocagem de produtos que não tiveram demanda posterior na tua empresa. Então nesse caso você pode utilizar um sistema de produção puxado, né, em que só vai iniciar a produção quando o item é vendido, gerando demanda para a fabricação de outro, né? E aí cada operação é alimentada pela demanda da etapa anterior. E aí isso não vai ser um problema aqui no Kanban, porque aqui vamos ter um manifesto visual em que eu vou saber muito bem como anda o trabalho colaborativo na minha empresa, sobretudo no processo de produção e processo de fabricação. Dando continuidade, o sistema de produção puxado ele deu início ao movimento que é conhecido como Just in Time, que é um sistema de administração da produção que determina que nada deve ser produzido, transportado ou comprado antes da hora certa. Just in Time é um termo em inglês que significa literalmente na hora certa ou momento certo. E ele pode ser aplicado em qualquer organização para reduzir estoques e custos decorrentes. E está também relacionado ao conceito de produção por demanda. A grande pergunta de $1 bilhão é como saber qual é o momento certo, né? Qual é a hora certa de se comprar e de se produzir um novo produto? A resposta não é tão simples, porque para nós conseguirmos atingir esse alvo, nós precisamos de um trabalho sinérgico e integrado de várias e várias áreas. É por isso então que a Toyota ela teve essa visão que naquele tempo, hoje continua acontecendo, mas naquele tempo acontecia bastante, né, esses defeitos e falhas do processo de fabricação e de produção, e ela então criou um manifesto visual, né, um quadro Kanban, que permite com que todos acompanhem como anda o trabalho de colaboração, inclusive entre áreas distintas. Para quê? Para que todos permitam-se estar num trabalho sinérgico e integrado, cada um sabendo muito bem como está a etapa de logística, como está a etapa de fabricação, a etapa de produção, para que todo no final tenha-se uma tomada de decisão correta, né, de que se deva ser produzido e fabricado um novo item somente no momento certo, né, e na hora certa também. Esse sistema então é chamado de Just in Time e ele está diretamente relacionado com as características do Kanban, juntamente também com o sistema de produção puxado, que foi o que a gente analisou nesta aula. Então fizemos um rápido overview aqui sobre o Kanban, falamos um pouco da história dele, falamos que inicialmente ele veio para melhorar um problema que existia no processo de produção e fabricação. Posteriormente, o Kanban ele foi aplicado também na área de desenvolvimento de software, que conforme a gente conhece hoje nas metodologias ágeis. Falamos também de sistemas empurrado, de produção empurrado, sistema de produção puxado, e falamos aqui agora de Just in Time. Feita essa pequena revisão sobre o Kanban,
A gente vai finalizar a aula neste momento e na próxima aula vamos iniciar a primeira bateria de questões. Vou ficando por aqui, te espero na próxima aula.